Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu conversei com o Marcos esse mês, né? Não esse mês, mas vamos estudar o livro de Provérbios, né? Eu comecei a semana passada e hoje eu vou tá dando continuidade. A irmã Angélica também vai estar ministrando e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Semana passada eu falei capítulo 1, hoje é o capítulo 2. Vamos tentar trabalhar um capítulo por semana, amém? E como é maravilhoso esse livro de Provérbios, né? Do que se trata esse livro de Provérbios? Ele fala, né, que Deus é a fonte de toda sabedoria, que o homem, ele é ignorante em si mesmo, né, a menos que aprenda da sabedoria divina, sendo reverente a Deus. A forma com que a sabedoria é tratada nesse livro também aponta para Cristo, que é a encarnação da sabedoria de Deus. Quando foi que o livro de Provérbios foi escrito? Provavelmente, né, entre 960 a 686 antes de Cristo. Né? Então, essas datas elas são sugeridas com base no reinado de dois homens citados, né, no livro. O rei Salomão ele começou a reinar cerca de 970 antes de Cristo. Já o rei Ezequias, que é mencionado no capítulo 25, ele reinou até 686 a.C. Isso indica que todos os provérbios presentes no livro parece que já foram compostos, né, antes da queda de Jerusalém, no tempo de Nabucodonosor. Mas não é possível afirmar quando foi que o livro alcançou a sua forma atual, como se encontra no cânon bíblico, né? E quem foram os autores do livro de Provérbios? Eu pensava antes, né, que tinha sido só Salomão que escreveu todos os provérbios, mas não foi. Na verdade, ele escreveu a maior parte, né, dos capítulos, mas talvez nem seja possível identificar com exatidão todos os autores de Provérbios, mas o próprio livro de Provérbios menciona alguns deles, como Salomão, né, a maior parte deles, Agur, que foi a autoria do capítulo 30, Lemuel, que foi o capítulo 31, e Ezequias. O livro também informa que Ezequias ele mandou escrever certos provérbios, né, de Salomão, que é o Provérbios 25, capítulo 25. Então, todos com o capítulo 2 em mãos, fiquem com as Bíblias abertas, até vocês que estão em casa também, né, fiquem com a Bíblia aberta, que a gente vai estar trabalhando o versículo por versículo, tá certo? Versículo por versículo. Então, diz assim, logo no início desse versículo, no capítulo 2, fala sobre a excelência, né, e a vantagem da sabedoria. O tema central desse texto, desse capítulo, é assim, como entender o temor do Senhor e achar conhecimento de Deus. Como entender o temor do Senhor e achar conhecimento de Deus? E a gente vê aqui no versículo 1 que ele diz assim: meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. Ele já começa com algo maravilhoso, né? Que é a riqueza de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz assim para você: meu filho. Mas é tão bom, né, a gente ser chamado de meu filho. É bom quando o pai e a mãe chamam meu filho, minha filha. Imagina Deus dizendo isso para você: meu filho, minha filha. Ele diz, isso é um privilégio grande, né, de você ser chamado filho de Deus. E ele diz assim: se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que alcancemos o temor e o conhecimento de Deus, nós temos aqui duas condições.
E a primeira condição é aceitar as palavras de Deus. Se aceitares minhas palavras. Para o versículo central desse texto é esse, né? Como alcançar o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Aí ele começa, para você aceitar, para alcançar o temor e o conhecimento de Deus, ele diz, ele dá duas condições. A primeira está aqui, se, aí vem a condição, se aceitares as minhas palavras. Se aceitar primeiro, né? Precisamos aceitar primeiro a palavra de Deus. Aqueles que não aceitam se tornam rebeldes, porque eles desprezam. Se é uma condição, Deus nos deixou à vontade para escolher. Se você aceitar as minhas palavras, é a primeira condição. E o que é que ele diz? A segunda condição. E o quê? E guardares os meus mandamentos. A segunda condição para adquirirmos o temor e o conhecimento de Deus é guardar os seus mandamentos. Porque tem pessoas que aceitam a verdade, mas não praticam. Aceitam só com a mente, com o intelecto, né? Mas não praticam. Entende, lê, mas não praticam. E há um abismo entre os que falam e os que fazem. Quem vive mergulhado nessa contradição, prova que não conhece a Deus. Quem fala e não pratica, verdadeiramente não conhece a Deus. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. Você proclamar uma palavra, a palavra de Deus, você falar, você pregar, você está aqui, cantando. Quando a gente está ministrando louvor, a gente também está proclamando a palavra de Deus através da música. E você proclamar e não viver, eu acho que é o pior engano que você vai ter na vida, de você achar que fez, e na verdade você não fez nada, quando você não conhece a Deus. Na verdade é isso. Quem vive mergulhado nessa contradição, prova que não conhece a Deus, nem teme o seu nome. Versículo 2. Ele faz, meu filho, se você aceitar minhas palavras, se você guardar os meus mandamentos, né? 2. Para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento. O que é sabedoria? É olhar para a vida com os olhos de Deus. Eu quero dizer que eu estou baseando esses estudos aqui do livro de Provérbios em livros, né, que falam versículo. Tem de Hernandes Dias Lopes, tem de outros também que eu não coloquei o livro, mas da coleção, que fala, né, sim, a Vida Nova, da coleção, né, de livros que ele fala versículo por versículo, entre outros. Aí a gente vai estudando e vai entendendo um pouquinho. Amém? Então, para que faças teu ouvido atento à sabedoria, inclines o teu coração ao entendimento. O que é sabedoria, né? É olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida como Deus vê. Isso é ter sabedoria. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. As pessoas acham, não, porque eu tenho muito conhecimento, então eu sou uma pessoa, sou sábia. É nada. É não. Tem muita gente culta, tem muita gente inteligente, mas que não é sábio, que é um tolo. Né? Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Sabedoria é ser governado pelos valores de Deus. É passar pelo filtro da verdade, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe. Então, muitos têm conhecimento, mas não têm entendimento. Sabe que não entende, conhece, mas não pratica o que sabe. Sabe o que são chamados esses na palavra? Insensatos. Que não são sensatos, insensatos, não é? Que cavam o abismo para os seus pés. A mente
e o coração, eles precisam estar sintonizados na busca da sabedoria. Se a gente quiser ser sábio, se você quiser ser uma pessoa sábia, precisa abrir seus ouvidos e inclinar o seu coração para conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Eu vejo assim o alerta da palavra de Deus, assim, deixe de brincar de ser crente, deixe de fingir que é crente, deixe de fingir. Quando entrar na igreja, eu sou crente, quando está dentro da igreja, mas quando sai, as atitudes não condizem com as palavras. Versículo 3. Sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento. Para a gente entender melhor, né? Meus filhos, se aceitar minhas palavras, guardar contigo os meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria, inclines o coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e levantares a tua voz por entendimento, né? Se você, tudo é um sim, se fizer isso, se você clamar por discernimento e levantar a tua voz por entendimento, no mundo que é regido, né, pela falta de sabedoria, pela insensatez. Então a sabedoria precisa ser desejada ardentemente, desejada de ser buscada com perseverança. A gente vê como é que está o mundo lá fora. O mundo aplaude, né, o vício, aplaude a prostituição, aplaude, né, o ser desonesto. O mundo aplaude isso aí. E nós precisamos levantar nossa voz na busca de entendimento. O mundo é governado pelas ideias, né? É governado pelo pensamento. O homem pensa, né? E do jeito que ele pensa, ele é. E hoje tudo é movido pelas ideologias. A nossa luta hoje, o diabo, ele tem trabalhado na ideologia, na base da ideologia, dos pensamentos. Não é assim não, do relativismo. Não, isso aqui não é assim não é assim também não. Até a palavra de Deus, né, o diabo quer colocar na nossa mente que também não é assim não. Eu recebi um vídeo ontem que eu fiquei impressionada. Um vídeo de crianças, né, uma seita, dizendo que Jesus é mulher. E que sabe quem está ensinando? É uma só de mulheres. É um feminismo terrível. E só quem ensina são crianças. Eles colocam as crianças e colocam biblicamente mostrando que Deus é mulher. Olha que coisa terrível. E eu vou dizer, e está crescendo. E está crescendo. Muitas pessoas estão acreditando. Onde é que está a igreja? Onde é que está? Eu até postei no grupo de professores de criança. Onde é que está? Cadê os professores que estão ensinando a verdade da palavra? Para as crianças não caírem nessa. Mas são muitas crianças que estão sendo doutrinadas. Elas estão sendo discipuladas. Discipuladas. É isso. O diabo está fazendo o papel dele. Fazendo discípulos. Mas essa ordem foi Jesus que deu para quem? Para quem? A igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Eu perdi o tom, né? Tu só coloca o tom para tudo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É assim. E portanto fazer isso foi a ordem de Deus para a igreja. Foi a ordem de Deus para nós. O diabo está discipulando os seus. E nós? E nós? Então a luta, a nossa luta é pela ideologia. E a base da transformação humana não é o sentimento, mas o pensamento. Vocês estão entendendo? Por isso que o diabo está pegando as crianças e doutrinando desde criança. Para forjar, para formar uma geração de discípulos dele.
pensamento. E eu vou dizer, quando um caráter de uma criança dessa está formado, só mesmo o Espírito Santo de Deus que é capaz de transformar. Só Jesus é que transforma. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui no Provérbios, né? Não dê descanso à sua alma enquanto você não estiver seguro de que conhece Deus e que teme o seu nome. Sabe o que é? Não sossegue enquanto você não estiver seguro que conhece a Deus e teme o seu nome. E sabe o que é isso, não sossegar? É assim, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te buscar. É você acordar de manhã, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais. Eu quero profundidade na palavra. Eu quero estudar todos os livros da Bíblia, versículo por versículo. Porque eu preciso estar segura da tua palavra. Porque quando vier as ideologias, né, me pegar, eu vou com a tua palavra, do jeito que Jesus fez. Como foi que Jesus venceu o diabo, Satanás? Pela palavra. Quando a gente não conhece a palavra, o inimigo vem, se iranda e envergonha a gente. Vocês estão entendendo a importância? Versículo 4. Se o buscares como quem busca prata, e o procurares como quem procura tesouros escondidos. Olha só, se você aceitar minhas palavras, guardar contigo os mandamentos, para que faça teu ouvido atento à sabedoria, incline o teu coração ao entendimento. Se você buscar esse entendimento como quem busca prata e procuras como quem procura tesouros escondidos, o que é que ele diz? Deus disse que ele poderia pedir o que Deus disse a Salomão, né? Você pode pedir o que você desejar. Quando ele assumiu lá o reinado. E ele foi o que ele pediu: sabedoria, né? Ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele pediu sabedoria. E junto com a sabedoria, nesse pacote, aí vieram riquezas e vieram poder. Não é incrível? Veio tudo. E ele foi o mais sábio. Riqueza sem sabedoria produz soberba e tristeza. Eu pergunto a vocês: o que é que as pessoas fazem por dinheiro? Ruth, o que é que as pessoas fazem por dinheiro? Diga uma coisa que as pessoas fazem por dinheiro. Pessoal, estou falando da ideologia do mundo, que é a visão do mundo. Fazem tudo por dinheiro. O que é, Lucas, que as pessoas fazem por dinheiro? Elas traem, elas subornam, Isso. puxam o tapete. David, o que é que as pessoas fazem por dinheiro? Diz aí. Elas se esquecem de seus princípios e de seus valores. Elas se esquecem mesmo. Vou parar assim que o microfone não chega mais aí. Muitos, por amor ao dinheiro, né, se desviam da fé, se corrompem, né? Eu vi uma reportagem que falava que a maioria das pessoas que ganham na loteria, eles perdem tudo, né? A maioria que ganha milhões na loteria, com o tempo perde tudo, gasta tudo, faz igual o filho pródigo, né? Gasta tudo de uma vez, se corrompe, né? São corrompidos mesmo desejo que as pessoas buscam. O que ele diz? Com as mesmas que você busca a prata e busca os tesouros escondidos, nós devemos buscar a sabedoria. Com a mesma ânsia, com o mesmo desejo, com a mesma garra que as pessoas buscam tesouros escondidos, buscam ouro, nós devemos buscar a sabedoria, porque ela é melhor do que muitas riquezas. A riqueza não oferece felicidade, nem garante segurança, mas a sabedoria, ela nos cobre, né, como escudo, e nos dá felicidade. Amém? Versículo 5 diz assim: então,
olha só, se você buscar, como quem busca prata, se, né? Então, ó, eu vou só para vocês entenderem isso aqui. Se aceitar minhas palavras, guardar meus mandamentos, inclinar seu coração ao entendimento. Se você clamar por entendimento, por discernimento, se você buscar sabedoria como quem busca tesouro escondido, ao versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Diz Provérbios. Aqueles que rejeitam as vantagens, né, imediatas dos prazeres dessa vida, por causa do temor do Senhor, encontram o verdadeiro conhecimento de Deus. Aqueles que rejeitam as vantagens imediatas dos prazeres dessa vida, por causa do temor ao Senhor, encontram o verdadeiro conhecimento de Deus. Eu me lembrei de José, do Egito. Ali foi um prazer sexual, né? Ela tentou e ele rejeitou. Por quê? Ele disse o quê? Deus me livre, longe de mim, pecar contra o meu Deus. Temor ao Senhor, rejeita os prazeres da vida por causa do temor ao Senhor. Esse encontra o verdadeiro conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é amar a Deus, é andar com Ele, é viver para a sua glória. Muitos conhecem o respeito a Deus, porque temor, o que é temor? Eu fui olhar no dicionário, é o sentimento de profundo respeito. Muitos têm, conhecem o respeito a Deus, mas não tem intimidade com Ele. Uma coisa é você conhecer, uma coisa é você respeitar, uma coisa é você, não, é Deus. Outra coisa é você ter intimidade com Ele. Versículo 6. Porque você vai entender o temor do Senhor, achar o conhecimento. Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento, né? Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. A verdadeira sabedoria não se recebe na escola, né? Não se aprende com leitura de bons livros, não. Né? Sabedoria não é um dom natural. Sabedoria, irmãos, é um dom exclusivo de Deus. Sabedoria, você não pode morrer de estudar, não vai adquirir sabedoria. Você vai ter conhecimento, você vai ter entendimento, mas sabedoria é um dom de Deus, vem do céu, vem de Deus. Existe sabedoria terrena, mas não é essa sabedoria que eu estou falando, né? Estou falando da sabedoria de Deus. Essa deve ser desejada e pedida. Senhor, me dá sabedoria. Salomão disse, eu quero sabedoria, me dá sabedoria, Deus. Ela deve ser buscada como a gente busca a prata, como busca o ouro, como você busca aquilo que você quer tanto fazer, que você luta tanto para fazer aquilo, né? Você dá até tudo seu, porque você deseja tanto aquilo, às vezes coisas terrenas. Mas o que ele está dizendo aqui, essa sabedoria tem que ser buscada com essa vontade que você tem de fazer algo. Você tem que ter essa mesma vontade para ter sabedoria e pedir a Deus, que Deus dá. Aqueles que pedem a Deus sabedoria, esses recebem, porque só Deus concede esse dom. Aqueles que andam com Deus, né, são sábios. Aqueles que amam a Deus têm inteligência e compreensão para discernir o que entre o bem e o mal. E quando Deus dá sabedoria, ela dá o discernimento. Quando Ele dá a sabedoria, Ele dá o discernimento. E eu vou dizer, irmãos, é maravilhoso você ter discernimento das coisas. Porque quando você vai tomar uma decisão, quando você tem a sabedoria de Deus e você tem o discernimento de Deus, você vai tomar uma decisão, Ele fala ao seu coração, o Espírito Santo se fala, não faça isso. Olha para isso, olha como está. É uma coisa incrível, uma voz que vem e diz, olha como está, você vai fazer? Deus mostra, né? Mas nem todo mundo tem. Por quê? Porque não pede.
Versículo 7. O que é que ele reserva para os justos? Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade. Como um escudo para quem caminha em integridade, né? Existe uma sabedoria humana, terrena, e outra divina, celestial. E Tiago, ele chama a sabedoria terrena, sabe de quê? De animal e de demoníaca. Olha só, abram aí o livro de vocês, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Olha o que diz. 3, a partir do 12. Tem a sabedoria da terra, terrena, e tem a celestial. E ele diz que a terrena, né, ele chama a sabedoria terrena de animal e demoníaco. Tiago 3, 12. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, pelas obras praticadas com humildade que vem da sabedoria. Aí ele diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é o quê? É o quê? Demoníaca. É diabólica. É diabólica. Pois, continua aí. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. Eu vou sentir misericórdia por quê, irmãos? Eu vou sentir misericórdia pelos bancos da igreja, pelos instrumentos. De quem eu vou ter misericórdia, irmãos? Respondam. Do próximo, das pessoas, dos irmãos. Não é? Dos irmãos. Daquele que porventura me entristeceu, me magoou, fez algo que me deixou triste. Aqui está dizendo: despreze. Ó, você sabe, não queira nem, não aceite nenhum perdão. Não. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial. Não tem preferência não. Eu sou por fulano e não sou por cicrano. E sincera. O que é que diz o versículo? Volta para Provérbios. O que é que diz no versículo 7? O Senhor dá sabedoria. O conhecimento e o entendimento procedem da sua... Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade. Os que caminham, Salomão diz que Deus reserva essa verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que são íntegros quanto ao seu caráter e honestos quanto à sua conduta. Essa sabedoria é presente de Deus e nunca conquista humana. Não é a gente que conquista, não. É Deus. 8. Guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos santos. Ele protege os que tratam os outros com justiça. E Ele guarda os que lhe obedecem. 9. Então, entenderás a retidão, a justiça e a equidade e todas as boas veredas. A obediência a Deus, queridos, ela abre caminho do entendimento. Aqueles que fecham o coração para Deus, né, torna o coração endurecido e falta de compreensão.
Aqueles que se deleitam em Deus, em seus mandamentos, na sua palavra, eles entendem pela palavra o que é direito, o que é justo, o que é honesto, e eles vão saber fazer as melhores escolhas na sua vida. Aquele que se baseia, que anda por essa palavra, que entende o temor do Senhor, aqueles que guardam as veredas, que guardam a palavra, eles entendem a justiça, a equidade, né, e a verdade. É Deus quem nos dá discernimento para a gente viver nesse século. Só Deus, de forma sensata, justa e piedosa. 10. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. A sabedoria vai entrar no teu coração e o conhecimento vai ser agradável. O nosso coração precisa ser morada da sabedoria. A sabedoria precisa nos governar e ter todas as chaves da nossa vida. Não pode ser apenas uma hóspede. Não pode ser uma hóspede. O que é que um hóspede, quando a gente hospeda uma pessoa na nossa casa? Ele vem e ele vai embora. Ele passa só um final de semana, passa uns dias e vai, né? A sabedoria não pode ser hóspede, ela tem que ser a dona da casa. Ela tem que ser a dona da nossa casa. Não pode ser que vem, o hóspede que vem e que vai, né? Mas sim permanente, residir permanentemente na nossa vida. 11. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. Há um ditado popular que diz assim: quem não escuta conselhos, escuta coitado. Né? Coitado, olha só. Quem não escuta conselho, que bate com a cabeça na parede, né? Aí o povo vai, meu, coitado desse daí. Pois é. Mas Salomão, ele é enfático, né? Quando ele diz que o bom senso e a inteligência guardarão você de decisões erradas. Sabe por quê? Porque tem conselhos que são perigosos, né? Tem influências que são negativas. Tem amigos que tentam seduzir você para fazer o mal. Não, mas ele é meu amigo de infância, cresceu comigo. Não, ele nem sabe, que de vez em quando eu falo de Jesus para ele. Está te levando para o bom caminho? Tá não? Está te dando conselhos de Deus? Então não ande com ele. Não ande com ele. O segredo para você ter uma vida saudável e feliz é não entregar o comando da sua vida àqueles que se afastam de Deus. Quer ter vida feliz, saudável, na presença de Deus? Ande com pessoas de Deus. 12. Diz assim, do 12 ao 15. O bom senso, né, o 11, te protegerá. O discernimento te guardará. Para quê? Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. O bom senso vai te proteger e o discernimento vai te guardar dos que deixam os caminhos da retidão para andar pelos caminhos das trevas. O bom senso te protegerá e o discernimento vai te guardar dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem por caminhos tortuosos e se desviam do seu caminho. Andar com pessoas que vivem na prática do pecado é se tornar parceiro delas em suas loucuras. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? Então rompa com aqueles que querem levar você para o abismo. Sabe por quê? Porque um cego jamais, um cego tentar guiar outro cego, vai cair os dois onde? No buraco. Cai no buraco. Ande com gente que te inspire a andar com Deus. Ande com gente que te motive a andar com Deus e viver para a sua glória.
Que você seja um inspirador do seu amigo, que você seja um inspirador do seu marido, da sua esposa, né? do seu noivo, da sua noiva, do seu namorado. Você seja, e jamais, não é? Eu estou falando, não, mas meu namorado não é crente, não. Meu marido, né? meu namorado é crente, meu marido é crente, sim. Estou falando para crente mesmo. Seja um inspirador, seja um motivador, seja uma pessoa que ajuda ele a andar com Deus. Seja o maior motivador do teu cônjuge, do teu companheiro, para que ele ame mais a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí vem essa parte do 16. Do 16, ele diz... ele está falando do bom senso, né? O bom senso, para vocês irem entendendo aqui, o bom senso vai te... O discernimento vai te guardar, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com Deus. Aqui está falando, é engraçado, né? Como é que a sociedade vê o adultério. É tão engraçado porque é tudo. Eles veem, eles aplaudem. Aí você vê nos filmes, você vê nas novelas, o adúltero, a mulher que adulterou, sempre o homem quando adultera, a outra. A adúltera é mais bonita, é mais cheirosa, é isso. E a mulher verdadeira é aquela chata, é rabugenta, é aquela... Porque eles já ficam dizendo, né, insinuando que a mulher de casa, a mulher da mocidade, não, você está ultrapassada, você tem que pegar uma coisa nova. E a mídia faz isso em filmes, em novela, em tudo. E como a sociedade vê, né, eles aplaudem, incentivam o avanço disso aí. Em vez de ser mostrado como uma decadência, um sinal de decadência, como pecado. Não mostra, claro que não vai mostrar, né? Mostra como bom. E a infidelidade conjugal, irmãos, é uma triste marca dessa geração corrompida. Geração corrompida. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é não correr atrás de aventuras sexuais, mas afastar os pés, né, desse caminho terrível. A verdadeira felicidade não está na cama do adultério, né? Está na santidade, ser santo, em buscar ao Senhor. A mulher adúltera, ela é sedutora. A Bíblia diz que as suas palavras são mais suaves, né, do que o azeite, mais doces que o mel. A mulher adúltera, ela não é uma fonte de prazer. Ela é uma cova de morte. É morte. E o casamento, ele é uma aliança firmada entre um homem e uma mulher na presença de Deus. Eu acho engraçado que Marcos, quando ele se refere a mim, ele diz assim: eu te amo, e você é a mulher da minha mocidade. Eu casei com 16, Marcos tinha 19 anos, irmãos. Realmente, é mocidade mesmo. E o casamento é uma aliança firmada, né? O adultério, olha, o casamento é uma aliança firmada do homem com a mulher na presença de Deus. E o adultério é a quebra dessa aliança. A infidelidade conjugal é uma traição terrível, amarga. É como você apunhalar o seu cônjuge pelas costas. É uma apunhalada mesmo. Para quem está sendo, é uma apunhalada. O adultério, ele não é apenas um ato de infidelidade ao cônjuge, né? Ele é dar as costas, não apenas para o cônjuge, mas é dar as costas para Deus. Você está dizendo: Deus, Deus, aquela aliança que a gente fez naquele dia lá, na tua presença, não valeu de nada não. Mas Deus, tu sabe, Ele é tão ruim, Ele me maltrata tanto, Ele é isso, Ele é aquilo, né? Ou ela é isso, ela é aquilo. Não, esqueça aquilo que eu falei.
Não abandone o barco na tempestade. Seja fiel ao seu cônjuge até o fim. Sabe o que é a melhor coisa no casamento? É vocês dois passarem a luta juntos e vocês vencerem a luta juntos. É um degrau que a gente cresce. É um degrau que a gente cresce. Sabe por que você não deve abandonar a sua esposa? Versículo 18. Olha só, a sua casa, a casa da mulher adúltera, do adultério, né, se inclina para a morte, e os seus caminhos para a sombra da morte. A casa da mulher adúltera, ela se inclina para a morte, né, os seus caminhos à sombra da morte. Envolver-se com adultério é enrolar uma corda no pescoço. Cometer pecado de adultério é entregar sua família à desgraça, sua alma para o inferno. O caminho do adultério, por mais prazeroso que seja, tem um preço alto. Tem preço alto. 19. Nenhum dos que se dirigem a ela voltará, nem retomará os caminhos da vida. Está dizendo que começa assim um adultério. Um olhar, um elogio, uma palavra, né, um sorriso, uma carona. Você está tão bonita. Começa daí. Né? Aí quando a pessoa entra nessa aventura, pensa que está no controle e de repente você não tem controle de nada. Adultério é um laço mortal. Nessa cama cheia de sedução, o que é que fica? A sua honra, a culpa, a vergonha. O que é que se perde? Você perde o seu nome. Você perde o seu nome. Você perde o seu casamento. Você perde os seus filhos. Você perde a sua paz. O adultério é um pecado contra o corpo, contra o cônjuge, contra os filhos. Eu adulterei foi só contra a minha mulher. Foi não. Foi contra os seus filhos, foi contra a sua família, foi contra a igreja, contra a sociedade. E o pior, é um pecado contra Deus. Contra Deus. Eu estava vendo essa semana uma entrevista, aquele Robinho. Robinho, ele é um jogador, eu acho que, não sei se é do Vasco, Ele é do Vasco? Eu não sei, ele é um jogador de futebol. É do Santos? Ele é um jogador de futebol conhecido. Não sei, acho que ele era da seleção, né? Pronto. E acho que foi uns 4 anos atrás, ele cometeu um crime. Né? Segundo a reportagem, um crime que a mulher até denunciou na polícia, contra ele e outros amigos, que tentaram, abusaram de uma mulher. Né? Ele abusaram dessa mulher. E ele agora saiu a punição para ela. Ele foi punido e ele vai ser preso. Ele vai ser preso. E sabe o que ele disse? Eu achei interessante o que ele falou. Ele disse que o pecado, o erro dele, olha o que ele disse: o meu maior erro foi trair a minha esposa. Né? Adultério pode cavar o buraco. Pode cavar o buraco para se enterrar. E foi mesmo. O maior erro dele foi trair a esposa dele. Agora está pagando o preço. 20. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. Porque os corretos, 21, habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Né? A bem-aventurança é alcançada quando nos afastamos do caminho errado e colocamos os nossos pés no caminho certo. Primeiro, quando a gente renuncia o mal, né? E depois a gente faz o bem. Quando a gente dizemos não às propostas sedutoras, né? Depois damos o sim para a santidade do Senhor, para a busca do Senhor. Primeiro, deixamos de andar com os maus, né? Que se juntam para dar vazão ao pecado, às paixões. Depois, nos tornamos companheiros de jornadas ou de pessoas do bem. Então, assim,
a gente tem um caminho. Deus nos dá, o caminho é esse. Existe o caminho largo, espaçoso, que leva à morte, e o caminho estreito que conduz à vida. As placas desse caminho as placas estão ao longo do caminho, né, exigindo das pessoas que estão andando, dos caminhantes, né, exigindo o quê? Arrependimento, renúncia, fé, obediência, consagração e perseverança. Mas o fim desse caminho é garantido: vida de paz, segurança, bem-aventurança eterna. E é um contraste aqui do último versículo, diz assim: mas os ímpios serão exterminados e os enganadores serão eliminados dessa terra. Só há dois caminhos: o da obediência e desobediência, o da vida e da morte. O da desobediência é largo. Só me lembro falando para as crianças. Eu pregando para as crianças. Da desobediência é largo, oferece vantagens, prazeres. O final é morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é caminhos de morte. Já o caminho da obediência é estreito, Sua rota é uma subida contínua, não para. Exige renúncia, sacrifício. Somente aqueles que negam a si mesmo e tomam a sua cruz e andam por ele. Somente. O caminho exige obediência e proíbe o pecado. Esse caminho. No entanto, aqueles que seguem por ele habitarão na terra, entrarão no gozo eterno do Senhor. Eita, no gozo do teu Senhor. Eita, desfrutarão de alegrias indizíveis. As pessoas às vezes não entendem a gente. As pessoas não dizem, são os doidos, esses crentes são os doidos, são uns alienados, né? Diz isso. Eu tinha um cunhado que não conhecia Jesus há muitos anos atrás. Ele já até faleceu. Ele dizia assim, quando ele olhava para a gente, para os crentes, ele dizia: são os parasitas. São os parasitas. Oh Deus, abre os olhos, abre o entendimento daqueles que não te conhecem, que não tem coisa melhor na vida do que estar na presença de Deus, do que servir a Deus, do que andar pelo caminho, né, da verdade, do que andar por essa renúncia mesmo, pelo caminho estreito. E um dia ouvir de Deus: venha, bendito meu Pai, vinde, né? Entra no gozo do teu Senhor. Olha que coisa tremenda o que está esperando a gente, né? E hoje Deus coloca diante de você, o caminho da vida e o caminho da morte. Ele aconselha você a andar pelo caminho da vida, caminho estreito, mas essa decisão só você pode tomar, né? São dois caminhos. Eu vou encerrar fazendo essa pergunta: dois caminhos, qual você vai escolher? O caminho estreito não é fácil não, mas é o caminho de glória, da glória, é o caminho da glória. Qual você vai escolher, né? É hora de escolher. A gente tem até uma música, o Fosse Vitória, que diz isso, né? Que diz assim: eu quero sempre, se você tem uma escolha a fazer, sempre tem uma opção a escolher. Se você tem uma escolha a fazer, sempre tem uma opção a escolher. Ele diz: pense, busque, ande, corra para a luz, né? Aí o que é que a gente diz? Eu quero sempre ouvir a tua voz, escutar o teu coração bater. A cada escolha que eu tenha que fazer, vou entregar a ti. A gente canta
nada para criança, mas são músicas sérias, né? Só 3 tons, pelo amor de Deus. Eu quero sempre ouvir a tua voz. Qual caminho você vai escolher? Qual caminho vocês vão escolher? Né? Eu quero sempre, sempre, sempre ouvir a tua voz, escutar o teu coração bater a cada escolha que eu tenha que fazer. Eu vou entregar as pessoas. Eu vou entregar aquele meu amigo que me conhece. Já me conhece desde pequeno, ele sabe até meu jeito. A cada escolha que eu tenha que fazer, vou entregar a ti. Vamos ficar de pé, irmãos. Tu és tão bom, Jesus, tão maravilhoso. Senhor, não é fácil fazer escolhas. Ó Deus, principalmente quando é algo difícil, uma decisão tão difícil para tomar. Mas a Tua palavra, Senhor, nos ensinou aqui que a gente tem que buscar a Ti, pedir sabedoria. Pedir sabedoria, porque o Senhor dá. Oh Deus, é tão simples, peça a mim que eu dou, o Senhor diz. E eu clamo a Ti, Senhor, nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria na hora de falar. Nos dá sabedoria na hora de agir. Nos dá sabedoria na hora de tomar decisões. Nos dá sabedoria na hora de comprar coisas. Nos dá sabedoria, Senhor, na hora de interpretar as coisas. Nos dá discernimento, Pai, discernimento, para não estar vivendo, batendo a cabeça na parede e tomando decisões erradas, que o Senhor não estava na nossa decisão que é pela nossa cabeça, porque a gente quer, porque quer. Isso é uma atitude de loucos, de tolos. Não deixa, Senhor, que nós sejamos tolos. Mas a Tua palavra está nos instruindo, está nos ensinando que devemos tomar decisões acertadas em Ti, Senhor. Devemos perguntar primeiro a Ti, Senhor. Devemos entender a Tua palavra e ter o bom senso e ter discernimento, ó Deus, para tomar as decisões. A Tua palavra é tão clara pelo caminho que nós devemos andar, que é o caminho da verdade, da integridade, da honestidade. É o caminho do bem, é o caminho da santidade. É o caminho da integridade, Pai. É o caminho do perdão. Esse é o Teu caminho, Deus, é o caminho que o Senhor tem nos ensinado. Mas muitas vezes nós tomamos o caminho errado, o caminho contrário. Nós fazemos as coisas do nosso jeito, Deus. E aí batemos com a cabeça na parede. Oh Pai, tem misericórdia de nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Senhor, como eu tenho aprendido através da Tua palavra, através de cada versículo desse no livro de Provérbios. Como eu tenho aprendido de Ti, Senhor, me ensina mesmo. Oh Deus, eu quero sempre ouvir a Tua voz. Eu quero sempre ouvir a Tua voz, Deus, porque a Tua voz é voz de sabedoria. É voz de sabedoria, Senhor. Não deixa que tomemos decisões erradas, a qual daqui a 10 anos nós vamos colher a consequência da nossa decisão errada, Pai. Não deixa, Deus. Nós não temos muito tempo de vida, Senhor. Não, nossa vida é rápida, mas que tomamos decisões acertadas. Que possamos, Senhor, fazer coisas que sejam para a Tua glória. Que possamos falar para a Tua glória. Que possamos pensar para a Tua glória. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a sermos servos praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.